Bom, realmente demorou um pouquinho pra sair, mas finalmente temos aqui o primeiro vídeo sobre a nossa série de craft aqui no Peva. Aí é pra começar com o pé direito. Aí eu gosto. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, ou melhor, ao primeiro vídeo aqui dessa série, onde eu vou trazer pra vocês o craft de uma maneira simples e mais mastigado que eu puder. Eu vou pedir desculpa pra você que já entende um pouco de craft, mas para deixar todo mundo na mesma base, todo mundo nivelado, eu vou precisar passar por alguns pontos. Então, se você já conhece o conteúdo que eu vou passar aqui nesse vídeo, espera que vai sair uma parte 2, consequentemente uma parte 3, e aí você vai poder pegar o assunto junto com a galera. Mas até esse momento, eu vou pedir por favor, tenha um pouco de paciência, porque tem muitas pessoas chegando no PoE e elas precisam desse conhecimento básico. Bom, vamos lá. Eu acho que eu demorei muito para trazer esse vídeo porque eu não sabia de onde começar. Eu não sabia qual termo certo usar no começo, em qual pedaço abordar o craft. Então eu decidi dar um passo para trás. Eu vou começar literalmente do zero. Uma explicação para uma pessoa que nunca entrou no PoE e ela quer entender como que funcionam os itens. Ela que veio de algum outro jogo, algum outro MMORPG, ou até uma pessoa que nunca jogou esse estilo de jogo. Eu quero fazer essa explicação o mais didática possível. Então, vamos lá desde o começo. Sempre que a gente fala sobre craft, estamos falando de bases. Essa base é melhor para isso, aquela base é melhor para isso. Então, a gente precisa primeiro entender quando a gente fala de uma base, o que é uma base. Então, nesse vídeo aqui, o que eu quero trazer para vocês, eu vou dar um resumo para vocês de todos os pontos que eu quero passar. Eu quero passar sobre todos os tipos de bases que a gente tem aqui no jogo. Sejam elas as bases fraturadas, sintetizadas, as com qualidades superiores a 20%, as bases influenciadas, sejam elas simples ou até duplamente influenciadas. Eu quero passar, finalmente, falando sobre os afixos dos itens, sejam eles implícitos, os prefixos, e até dar uma pincelada em encantamento que a gente tem dentro do jogo. Então esse vai ser o roteiro para o nosso primeiro vídeo aqui dessa série. Se você quiser ir para alguma parte específica, eu vou deixar aqui na anotação do vídeo os pontos específicos de cada um desses assuntos. Então você vai poder navegar de uma maneira mais livre entre esse vídeo aqui. Bom, vamos lá, como eu disse para vocês, do primeiro ponto. As bases. Antes da gente falar sobre item fraturado, base de qualidade, a gente tem que entender antes de tudo que o PoE ele é dividido em 3 status base. Se a gente apertar C no nosso personagem, a gente vai ver força, inteligência e destreza. Esses 3 atributos vão girar em torno do nosso personagem de uma maneira muito mandatória para os nossos itens. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Eu deixei separado aqui para vocês alguns itens e a gente vai estar passando por eles para poder entender o que é cada um. Vamos lá. A gente tem aqui itens que ele tá escrito ali na parte de cima, se você for ver, Armor. Ou seja, isso daqui a gente chamaria de uma base de um item que ela dá armadura. Ou seja, um item que ele precisa de força para ser equipado. Se vocês verem ali na segunda linha, ele vai falar assim, requer nível 59,160 de força. Então essa daqui é um item de base de força. A gente precisa apenas de força para poder equipar esse item. Logo, ele é um item que dá apenas armadura. Então, toda vez que você vê um item que dá apenas armadura, você logo vai lembrar, esse é um item de base de força. Consequentemente, a gente tem um item de Energy Shield, que é a base de inteligência. Ali na segunda linha a gente pode ver, é requerido nível 37 e 104 de inteligência. Então, como no força, toda vez que você vê um item que ele está pedindo nível requerido inteligência ali do lado, você sabe que é um item de base de inteligência. Logo, se ele dá Energy Shield também é a mesma coisa. E por último, a gente tem de evasão. Se um item dá evasão, ele vai pedir destreza, então a gente sabe que é um item com base de destreza. Aí a gente consegue aplicar o mesmo conceito deles nos itens que tem dupla base. Ou seja, a gente tem um item, um peito aqui no caso, que ele vai dar Armor e Evasion. Então esse daqui é um peito híbrido, uma base híbrida de destreza e força. A gente vai ter o mesmo
para força e inteligência e, consequentemente, inteligência e destreza. Então, agora que você sabe que os itens básicos, por exemplo, você vai ter um item só de força, então ele só vai dar armadura. Se você tem um item que só dá Energy Shield, então ele é só de inteligência. E de destreza, evasão. Então, é isso. Você vai ter esses 3 tipos de base e você vai ter essas outras 3 variações. Isso são as bases que a gente fala aqui no PoE. Isso vai se aplicar tanto para arma, tanto para escudo, né? Colar, joias não vai se aplicar, elas vão ter um método diferente, mas a gente vai falar mais para frente. Isso que eu falei agora vai se aplicar muito para a armadura em si. Capacete, peito, luva e bota. Vamos fazer um teste? Eu estou usando aqui um item único, tá? Então vamos ver se essa mesma ideia que a gente pegou se aplica a item único também. Esse daqui é um item chamado The Dark Monarch Lich Circlet. Ali a gente tá vendo a primeira linha que ele tá dando 20 de qualidade, né? Que esse item tem 20 de qualidade. E na segunda linha a gente já tá vendo ali Energy Shield e já tem uma outra barrinha para ir para a próxima parte. Ou seja, se só tem Energy Shield, logo a gente sabe que esse item aqui, ele é um item de inteligência, é uma base de inteligência, né? Por mais que ele seja um item único, ali tá escrito The Dark Monarch, mas vocês podem ver que na linha de baixo tá escrito Lich Circlet, ou seja, a base desse item único é um Lich Circlet, que é um elmo de inteligência. Aí você pode me perguntar, tá, você tá falando isso, mas lembra que nesses itens aqui, ele tá falando, tá requerindo nível 59 e mais 160 de força, então eu já sei automaticamente que é um item de base de força? Legal, isso aí você pegou. Então por que que aqui ele ainda também tá pedindo que, se fosse pra ir nessa ideia, era só pra ele pedir inteligência, não é? Então por que que ele tá pedindo força e destreza também? Muito bem colocado. Se você ler entre parênteses ali, tá escrito 125 STR Gem, 98 Dex, entre parênteses Gem. E ali a gente vai ter o último, 224 Int. Perceba que o Int ele não tá entre parênteses Gem, por quê? Esses outros atributos que ele tá pedindo aqui, na verdade é da gema que tá equipada, e não especificamente do capacete em si. Agora que eu tirei as 2 gemas que pedem esses 2 atributos, vocês podem ver que eu consigo usar esse capacete normalmente. Bom, agora que eu passei pelas bases, a tipo de base, né, inteligência, força, destreza, a gente vai ter bases fraturadas. O que é uma base fraturada e como funciona esse fraturado? Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês verem que ele pode aparecer de mais de uma maneira. Eu trouxe aqui numa arma e eu trouxe aqui em uma joia. Perceba que a única coisa que elas têm em comum é o seguinte: na parte superior do item, lá onde está aquele retângulo amarelo, você pode ver um símbolo que é como se fosse um chifrezinho e alguma coisa azul no meio. Esse símbolo vai se repetir tanto aqui, tanto aqui. Então toda vez que você vê esse símbolo na parte superior de um item, você logo vai saber que é um item fraturado. Se você ainda assim tiver dúvida, é só você bater o olho nas linhas dos itens que vai ter uma linha entre eles amarela. No caso aqui a gente tem 12% de Spell Damage e ele tá amarelo. Aqui a gente tem uma faca, que é uma adaga, né? Uma faca. E ela tá ADD 42 de 64 de Cold Damage, tá em amarelo. O que significa um item ser fraturado ou não? Basicamente isso daqui é quando você for fazer o seu craft, que a gente vai ver em momentos futuros, a gente vai aproveitar muito o fato do mod fraturado, por quê? Se a gente vir aqui e pegar um item chamado Scouring Orb ou Orb of Alchemy, a gente consegue manipular o item de algumas formas. Por exemplo, eu vou pegar essa Orb of Alchemy e eu vou usar nesse peito. A Orb of Alchemy, ela tem uma propriedade que ela vai transformar um item normal para um item raro. Aí ele vai ser aleatório a quantidade de linhas que ele vai aparecer, mas no mínimo vai ser 3. De 3 a 6 linhas. E a Orb of Scouring, o que ela faz? Quando você usa, ela vai limpar o item deixando ele branco de novo. Tá? E aí por que você está dizendo isso?
quando a gente utiliza uma Orb of Scarring em um item fraturado, uma coisa que você pode perceber é o item inteiro fica azul, porque ele vai ficar com um mod que é um mod fraturado. Novamente, isso aqui pode acontecer aqui. Spell Damage. E a gente vai ter um item. Ou seja, se você está fazendo uma armadura, vamos imaginar no caso da minha arma. A minha arma ela tem 35 de inteligência, 31% de Spell Damage. E se eu quiser um item dele fraturado, né? Eu posso usar uma Orb of Scarring nela e ela vai ficar totalmente branca, né? No caso vai ficar azul, mas um mod dela, ela não vai sumir de jeito nenhum. Eu posso tentar reforjar, eu posso tentar colocar mais Orb of Alchemy, eu posso usar Scarring, corromper o item, ele não vai sumir esse mod fraturado aqui. E como você consegue esse mod fraturado? A gente tem dois jeitos de conseguir esse mod fraturado. Um deles é dropando o item fraturado, né? Você vai ver ele com esse símbolozinho na lateral. Então você sabe que vai se tratar de um item fraturado. E a outra maneira que a gente tem é utilizando um item que se chama Orb de Fraturação, ou Fracturing Orb. Basicamente, ela está custando 8 Divines. E o que ela vai fazer é, ela vai pegar um de 4 modificadores aleatórios. E ele vai, vamos falar assim, travar. Que é, ele vai fraturar o mod. Né? No caso aqui, a gente tem esse mod fraturado, né? Aqui, a mesma coisa. Então, isso é um mod fraturado. É um item com uma base fraturada. Muitas vezes você vai ouvir falar, ah, a gente vai precisar para fazer esse craft aqui, um peito com maximum life fraturada. Então, a gente sabe que a gente vai ter que pegar um peito, e aí a gente vai ter que achar, ou pesquisar lá no trade, eu posso mostrar para vocês depois, um mod de vida fraturado, que vai estar amarelinho. Então é isso. Por quê? Você pode tentar fazer o craft de várias maneiras. Chegou num ponto que você falou, não consigo fazer nada. É só usar uma Scarring Orb, ele vai ficar branco, só que o fraturado você não perde. Beleza? Agora, a gente tem mais um ponto, que seria a síntese. O que é um item sintetizado? Antes de falar o que é um item sintetizado, eu vou mostrar para vocês esse item aqui. É um Opal Sceptre. Então vocês estão vendo que esse Opal Sceptre, quando eu coloco uma Alchemy Orb nele, ele vai ter o nome dele lá em cima, vai ter várias informações sobre ele, mas eu quero que vocês prestem atenção em um ponto específico. 40% de Increase Elemental Damage. Vocês estão vendo que ele está entre duas linhas amarelas ali? Aquele mod naquele lugar ali, a gente chama ele de implícito. Eu vou trazer para vocês mais para frente nesse vídeo o que é o implícito e como isso afeta o item, mas eu quero que vocês se atentem apenas ao implícito. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, lembre-se que vocês sempre podem apertar Alt com um mouse em cima de um item, que ele vai mostrar todos os atributos daquele item. Então ali agora apareceu pra gente Implicit Modifier, e aí ele colocou dois nomes ali que são as tags. A gente vai falar sobre isso no futuro, mas a gente está falando do implícito agora. Então ali, 40% de Increase Elemental Damage é o implícito do item. O que um item sintetizado faz? O que é um item sintetizado? Basicamente é um item que ele vai ser dropado ou craftado, mas isso é uma conversa mais para o futuro. Mas é um item que ele vai dropar com um implícito diferente do dele normal. Toda Opal Sceptre que você comprar, toda Opal Sceptre vai vir com aquele implícito, 40% de Elemental Damage. Né? Alguns itens podem ser que mudem o número do implícito, mas no caso da Opal Sceptre, ela sempre vai ter 40% de Elemental Damage. E uma Opal Sceptre que é sintetizada, ela pode trocar esse implícito por qualquer outro implícito. Seja Increased Damage, seja, no caso aqui, Increased Chaos Damage. Quando o item sai sintetizado, é muito difícil você dizer o resultado, porque é meio que aleatório. Bom, como eu ia falando, quando você dropa um item sintetizado, o implícito dele vai ser meio aleatório. Então você pode às vezes achar um item com um implícito muito bom, ou no caso desse aqui, uma coisa que não vale quase nada, né? Enfim. E aí, esse implícito, ele pode vir de várias maneiras. Você pode vir um item com um implícito, 2 implícitos e no melhor dos casos até 3 implícitos. Aqui eu tenho um exemplo para vocês que a gente tem um item com 3 implícitos. E esse daqui às vezes é um dos melhores casos, porque aqui você consegue muito dinheiro dependendo do tipo de anel que você dropar.
ou da arma, da quiver, do arco e por aí vai. E por último, a gente vai falar sobre itens com a base, né? Itens base, que a qualidade dele é superior a 20%. Se você não sabe, a gente tem duas orbes à nossa disposição, que eles aumentam a qualidade de armaduras e armas, né? Para joias como anéis, colares e cintos, a gente tem outras maneiras, mas isso é para um outro vídeo. Aqui nesse vídeo a gente vai falar só sobre armas e peito, luva, bota e capacete. E escudo, claro. Que são a Armor Scrap e a Blacksmith Whetstone. Se você nunca mexeu nisso daqui, eu recomendo você dar uma olhadinha agora, porque às vezes você pode estar perdendo ou defesa ou dano na sua armadura ou na sua arma. Isso daqui vai aumentar a qualidade de um equipamento. O que isso faz? Qual que é a diferença de um item com 0 de qualidade e no caso 20, que é o máximo que a gente consegue alcançar, vamos falar assim normalmente? Vai fazer com que a maior qualidade desse item vai fazer com que os mods na hora de ser gerados, seja por via de uma essência, uma Orb of Alchemy, os mods gerados, eles tendem a ser melhores quanto maior a qualidade daquele equipamento. E se a gente está falando de armas que tem 6 links e 6 sockets, na hora que você está fazendo esses 6 links e esses 6 sockets, uma qualidade alta desse item vai facilitar e muito nesse processo. Bom, eu estava falando para vocês sobre a qualidade superior a 20%. E no caso aqui eu trouxe para vocês uma Void Sceptre com 28% de qualidade. Deixando bem claro que o limite, né, do jogo mesmo é 30%. Você não consegue mais do que 30%. Mas como que você consegue essa qualidade superior a 20%? A única maneira de você obter ela é em drop. Quando você achar esse item, ele vai estar escrito Superior Void Sceptre, né? E a hora que tiver escrito, você dá uma olhadinha em todo item que tiver escrito superior, dá uma olhada porque provavelmente ele deve estar com qualidade mais do que 20%. E se você conseguir um item com 30% de qualidade, dependendo do item, você pode até ter um item na casa de 10 a 15 divines. Se for um capacete bom, por exemplo, ou se for um peito que as pessoas estão utilizando muito. Porque ele com 30% de qualidade é o melhor do melhor dos cenários para quem está querendo fazer craft. Logo, logo vocês vão entender isso. Não se preocupem, a gente primeiro tem que fazer essa base para poder mostrar para vocês tudo que é uma base, explicar os mods, porque a partir disso você vai construir seu conhecimento em cima desses conhecimentos básicos que eu estou passando para vocês. Então agora a gente vai dar um passo adiante e a gente vai falar sobre influência. As influências elas podem afetar os itens com modificadores únicos. Detalhe que a influência, após ela ser aplicada no item, ela não pode ser removida. Tá? Para a gente poder identificar visualmente a influência que cada item tem, a gente pode estar vendo na parte superior dele. Assim como a gente via quando o item é sintetizado, eu acho que eu não falei, quando o item é sintetizado na parte superior do item, assim como na parte fraturada a gente tem aquele símbolo ali, no sintetizado a gente tem como se fosse duas asas e aquele símbolo azul no meio. Então a gente consegue identificar só olhando lá em cima que item que é. A hora que a gente olha esse item na parte superior, a gente já sabe que é um item fraturado. A hora que a gente olha esse item na parte superior, a gente já sabe que a gente está falando sobre um item sintetizado. Então aqui agora a gente vai falar sobre uma série de itens que também tem essas influências e são, vamos falar assim, modificadores únicos dentro deles. Tá? A gente tem o Crusader, que você vai poder ver por aquele modificador lá em cima, aquele símbolozinho, tá? E todos eles vão adicionar ao item uma aura diferente nele. Você pode ver que esse anel aqui, ele tá meio que saindo umas faíscas dele. Então todo item que tiver saindo essa faísca assim, você sabe que é um item que tá influenciado pelo Crusader. O que é isso na lore, vamos falar assim? Basicamente é um item que dropou de um boss, né, ou de uma área que era influenciada por esse boss, né, por esse Crusader, e agora os itens eles têm modificadores únicos. A gente pode entrar nisso no futuro, quais modificadores únicos ele tem, mas caso você tenha muito curioso, você pode apertar Alt num item que é influenciado por ele, e ele pode falar se tem algum item que é dele. Por exemplo, aqui a gente tem um deles, que é aquela do meio. Increased Maximum Energy Shield. Se você for ver ali, tá escrito Prefix Modifier
Crusaders. Então todo item que tiver esse prefixo modifier, sufixo modifier e tiver entre aspas o nome desse conquistador, a gente está falando sobre um item, né? A gente está falando sobre um modificador, né? Um prefixo no caso, que é um prefixo do Crusader. Bom, vamos lá. Então aqui a gente tem uma base influenciada do Crusader. Aqui a gente tem uma base influenciada pelo Hunter. A gente tem aqui uma base influenciada pela Redeemer. E a gente tem aqui uma base influenciada pelo Warlord. Essas quatro são o que a gente vai ver com a maior frequência. Principalmente do Hunter e do Crusader. Porque são os mods que a galera mais utiliza para fazer os crafts. Não que a Redeemer e o Warlord sejam ruins. Mas eles não aparecem tanto. Tá? Adicionalmente a esses quatro aqui. A gente vai ter ao Shaper. Tá? O Shaper ele também é muito utilizado em luvas, em armas, tá? É muito forte os modificadores que vem nele, tá bom? Então vocês podem ver lá na parte de cima, né? É muito característico essa estrela vermelha e também esse aspecto de céu, de noite estrelada atrás do item. A gente vai ter também aqui o Elder, que ele vai adicionar, vamos falar assim, esses tentáculos em volta do item, né? E ele vai ter vários modificadores e um deles é muito fácil de você notar, que é aquele ali, Socketed Attacks Have 50% de Critical Strike Multiplier, né? Você vai ver muito esses mods em luvas, especialmente em luvas, mas dá pra ver em capacete, arma também, ajuda bastante no craft. Enfim. E outros dois que acho que vocês, se vocês nunca tiveram contato com essas bases aqui, vocês com certeza já tiveram contato com essas bases. As bases influenciadas pelo Searing Exarch e as influenciadas pelo Eater of Roads. E aí agora vocês podem estar lembrando, ah, pô, eu tenho essa currency aqui no meu baú. Eu tenho essa Lesser Eldritch Ichor e eu tenho essa Lesser Eldritch Ember. Cada uma respectivamente adiciona a influência que eu quero no item. Por exemplo, aqui eu só usei uma Lesser do Exarch e aqui eu só usei uma Lesser do Eater. E aí eles pegaram esses mods. E aí você pode me perguntar, tá, mas será que eu consigo colocar ou eu só dropo esses itens influenciados? Novamente, belíssima pergunta. Se você vir aqui no Faustus e escrever Exalted, você vai ver que existem várias Exalted diferentes. Especificamente essas 6 aqui que eu quero mostrar pra vocês. Se vocês verem, aqui a gente tá falando, ó, Shaper Exalted Orb, Elder, Crusader, Redeemer, Hunter e Warlord. O que isso daqui faz? Imagina uma Exalted Orb. O que uma Exalted Orb faz? Se você não sabe, uma Exalted Orb ela vai colocar uma linha a mais no seu item. Lembrando que o seu item ele pode ter até 3 sufixos e 3 prefixos. Se você ainda não sabe o que é isso e como funciona, espera que no final do vídeo eu vou abordar exatamente sobre isso. Mas, basicamente, se o seu item não tem 6 linhas, ele cabe uma linha a mais e você pode usar uma orb do exaltado nele. Agora, se a gente usar uma orb do exaltado do Shaper, do Warlord, do Hunter, da Redeemer, lembrando que não funciona com um item que já tem uma influência. Tá? Ele não vai deixar você utilizar. Se o item for um item branco, como esses daqui, sem nenhuma influência, e você usar essa Exalted Orb nele, a Exalted Orb de influência, você vai adicionalmente colocar a influência dele no item. Tá bom? No caso, esses daqui todos eu dropei, mas você super poderia fazer comprando um Ruby Circlet branco, com qualidade de 30%, por exemplo, e colocar uma Hunter Exalted Orb para colocar os modificadores do Hunter nele. Então é isso. Agora a última parte em relação das influências, que é uma coisa muito importante. Se você já brincou um pouquinho com o Searing Exarch e com o Eater of Roads, você provavelmente já deve ter feito itens com 2 influências, que no caso é essa luva aqui. Essa luva aqui você pode perceber que na parte de cima dela, ela tem, vamos apertar Alt para ver, a gente tem ali Searing Exarch Implicit e embaixo a gente tem Eater of Roads Implicit, ou seja, a gente está falando de um item que se a gente olhar na parte superior, na esquerda e na direita a gente vai ter 2 figuras diferentes. Isso quer dizer que esse item aqui, ele está sendo duplamente influenciado, uma pelo Eater e uma pelo Searing Exarch. E aí, novamente, você pode me perguntar, tá, legal,
eu consigo dupla influência nesses itens aqui. Eu consigo, por exemplo, influenciar um item com o Elder e com o Shaper, ou com o Hunter e com a Redeemer. Novamente, belíssima pergunta. Você consegue misturar essas influências de uma única maneira. Não existe outra maneira sem ser por essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Existe aqui no Falso um item chamado Awakener's Orb. Provavelmente você nunca deve ter visto, ou já deve ter visto e vendido, porque ela é um pouco cara. Uma delas é quase 5 Divines, tá? O que ele vai fazer? Basicamente, quando você comprar ela, você vai pegar ela e aí você vai clicar com o botão direito. Imagina que esse Scroll of Wisdom é ela. Eu vou pegar ela, eu vou clicar num item e depois eu vou clicar em outro item. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Se a gente ler aqui, ele vai falar o seguinte: ele vai destruir um item, ou seja, ele vai destruir o primeiro item, aplicando a sua influência num outro item de uma mesma classe. E aí o segundo item vai ser reforjado, sendo raro, tendo as duas influências e com seus novos modificadores. Então a gente pode sim achar um item com duas influências. O que você vai achar muito são luvas com influência do Shaper e do Elder, porque daí você vai poder fazer um combo bem legal. A gente vai trazer isso no futuro, mas saibam que a gente consegue achar itens com duas influências. Inclusive, às vezes eles são vendidos até bem caros, né? Enfim, vamos continuar com o nosso vídeo aqui. Agora a gente vai falar sobre afixos. Quando você olha para um item raro no PoE e você vê aquela parede cheia de texto azul e dourado, pode parecer confuso, mas pensa assim, tudo ali vai ter uma lógica. Cada item ele vai poder carregar até 6 modificadores. E esses modificadores eles vão ser divididos em prefixos e sufixos. 3 de cada, para ser mais exato. Os prefixos são aqueles mods mais robustos. O que eu quero dizer com isso? Ele sempre vai aumentar a sua vida, o dano, energy shield, armadura. Já o sufixo ele vai trazer alguns atributos mais complementares para o seu personagem, como resistência elemental, velocidade de ataque, chance de acerto crítico e por aí vai. Agora, além desse, existem outros modificadores que é o implícito que a gente estava falando até agora, tá? Que é uma característica física do item. Mesmo que você use uma Orb of Scarring no item, o implícito sempre vai ser mantido. Por exemplo, esse item aqui, por exemplo, a gente tem um implícito dele de Increased Trap Throwing Speed. Se eu utilizar uma Orb of Scarring, mesmo que eu tenha 6 modificadores, ou seja, 3 prefixos e 3 implícitos, quando eu utilizo essa Orb of Scarring, ela mantém o implícito do item. Então o implícito é uma coisa que ela nunca vai sair do item, tá? Esse item, teoricamente, ele já vem assim de fábrica. É o implícito dele. E aí, entender essa estrutura é o primeiro passo pra gente dominar a arte do craft. Porque é muito importante. É como se fosse a base, o alicerce da casa mesmo. Então vamos lá. O que são os prefixos? Eu vou pegar um item aqui pra vocês terem uma noção melhor. Então, prefixos são os mods mais pesados, vamos dizer assim. Ele que vai definir boa parte do valor prático do item. E entender como ele funciona é essencial pra qualquer um que quer entrar nesse mundo do craft e entender um pouco mais sobre os itens. Por padrão, um item raro ele vai ter, como eu disse pra vocês, até 3 prefixos e 3 sufixos. Mas vamos dar uma olhada só no prefixo por enquanto. Quando a gente aperta Alt no item, a gente vai ver ali as 3 primeiras linhas, a gente tá escrito ali, ó, Prefix Modifier. Então, Area of Effect, Armor, Life, isso foi o que eu falei pra vocês, aqueles mods mais robustos, né? Energy Shield, vida, dano físico, isso daí vai sempre aumentar a parte bruta do item, vamos falar assim, né? Mas não basta a gente saber apenas qual mod tá presente aqui, né? A gente vai precisar aprender sobre tiers dos modificadores. Se vocês verem ali, na primeira linha do prefixo, a gente vai ter Prefix Modifier, aí vai ter entre aspas Chosen, mas o que a gente tá interessado é o que tá entre parênteses, que tá escrito ali, Tier 1. Se a gente pular por debaixo, a gente vai ter ali Prefix Modifier, Pliant, Tier 3. Embaixo Tier 1, Tier 4, Tier 6, e o ranking é outra coisa, mas tudo bem. Agora, o que é o Tier? Cada mod ele possui tiers, que funcionam como nível de poder. Eles vão desde o Tier 1, que é o tier mais alto, até tiers mais baixos, como Tier 7 ou até Tier 9, dependendo do mod específico, né? Isso significa que 2 itens com o mesmo mod de vida, ou seja, eu posso ter 2 luvas aqui, e as 2 me dão vida. Mas, o que faz total diferença é o seguinte: um Tier 1 de vida pode oferecer mais de 100 de vida, enquanto um Tier 5 às vezes mal passa de 60. Esse detalhe é o que faz muita diferença e passa em itens despercebido por jogadores, mas é o que vai fazer total diferença na hora de especificar um item. Quando você vê um mod, lembre-se sempre de apertar Alt e ver na descrição qual o tier dele. Quando a gente vai por sufixos, eles são, como eu disse, os modos complementares. Ele vai relevar resistência elemental, alguns atributos como força, destreza, chance de acerto crítico. Assim como os prefixos, um item, como eu disse, ele vai ter até 3 sufixos. E mesmo que eles pareçam, vamos falar assim, menos importantes, é justamente o sufixo que muitas vezes determina o valor de um item, se ele vai ser, tipo, muito caro ou muito barato.
Aqui também a gente vai falar sobre os tiers, porque como eu estava mostrando para vocês, os tiers vão fazer muita diferença, né? Um exemplo clássico que a galera sempre fala: um sufixo de resistência elemental Tier 1 pode oferecer até 48% de resistência elemental, enquanto o Tier mais baixo entrega 20, 25 e olhe lá. Isso afeta diretamente a capacidade de um item de fechar a resistência do personagem. Lembra que eu já falei para vocês várias vezes para a gente tentar capar as nossas resistências em 75%? Exatamente, a gente quer os tiers mais altos. Se vocês verem aqui, a minha resistência a raio é Tier 4. Então se eu tivesse uma Tier 1 aqui, esse item ele poderia pular o preço dele para muito mais caro. Entendeu? E acho que talvez um ponto que a galera não fala muito e que eu acho que é muito importante, você vai ver muitas builds no endgame que vão fazer o uso disso, é os encantamentos. Os encantamentos é o seguinte: eles são aplicados de formas bem específicas e não ocupam espaço nos mods principais. Mas o que isso quer dizer? Você pode ter um item com 3 prefixos, 3 sufixos e um implícito, e ainda assim adicionar mais um, que seria o encantamento. A gente tem 3 maneiras de adicionar encantamento dentro do PoE. Tá? E dependendo de onde você vai adicionar esse encantamento e o resultado final que você vai querer, vai mudar qual desses 3 métodos você vai utilizar. A gente tem aqui, um deles é deixa eu ver, Currency. A gente vai ter aqui as duas principais, é a Tempering Orb e a Tailoring Orb. Vamos ver o que cada uma faz. A Tailoring Orb, ela vai adicionar ou vai trocar o encantamento numa Body Armor. Tá? E o que isso vai fazer? O que esse encantamento na Body Armor vai fazer? Ela pode aumentar a resistência elemental, ela pode aumentar a armadura, ela pode aumentar a vida, e ela vai ser num todo. Isso daqui dá um buff no final. Vamos falar assim, é tipo a cereja no bolo, a Tailoring Orb. Isso daqui ele vai dar tipo um boost, resistência elemental, ou armadura, ou vida, ou evasão e por aí vai. Existem vários modos que você vai querer, tá bom? A Tempering Orb, ela é usada especificamente em armas, e o intuito dela é o mesmo que a Tailoring Orb, é o arremate final na tua arma. Você vai usar ela quando estiver quase acabando ali, quando acabar o craft, você vai colocar um encantamento que vai aumentar o dano, aumentar a área de efeito, aumentar a velocidade de ataque e por aí vai. O único detalhe que você tem que tomar cuidado, que é quando você usa essa Tempering Orb ou a Tailoring Orb, ele pode reforjar os soquetes da armadura ou da arma. Então toma muito cuidado, porque se você tem uma armadura 6 sockets, 6 link, você pode ser que perca, mas sinceramente, se você chegou ao ponto de estar usando Tailoring Orb no seu equipamento, fazer um 6 link novo não é tão difícil, muito menos muito caro para você, já que você chegou nesse ponto da build. O último ponto dos 3 que eu disse para vocês é aqui na Harvest. Se você entrar na Harvest e escrever Enchant, você vai ver aqui embaixo que você pode encantar uma Body Armor, você pode encantar uma Melee Weapon, uma Weapon. Geralmente a galera usa isso aqui muito em arco, em arma, em espada de 2 mãos, em quiver, em peito. Porque aqui é tudo relacionado à qualidade do item. Lembra que eu falei para vocês de itens que tem mais do que 20% de qualidade, que podem alcançar até 30%? Exatamente. Quando esse item tem 30% de qualidade, principalmente uma arma ou um peito, é aqui que brilha esses mods. Porque aqui você pode aumentar, por exemplo, num peito, mais uma de Fire Res por 2 de qualidade. Ou, se a gente vier aqui um pouco mais para cima, mais um de destreza por 2 de qualidade. E se ele tiver 30, vai ser 15 de destreza, né? Aqui embaixo a gente pode encantar uma arma para ela ter mais crit chance, ou mais attack speed, ou mais accuracy. Então isso daqui é o arremate final na build. Então é isso. Acho que pro primeiro vídeo eu fiquei muito apreensivo de como eu ia trazer esse conteúdo para vocês. Mas eu estudei bastante e eu decidi que o primeiro vídeo eu ia abordar toda essa parte de base. O que são itens base, quais são as melhores bases, em sentido de tipo, armadura, evasão, energy shield.
o próximo vídeo que eu quero trazer vai ser realmente dando exemplos de quais é a melhor, por exemplo, o melhor peito para força, o melhor peito de armor, o melhor peito de energy shield, o melhor peito de evasão, né? Esse vídeo aqui foi mais para fazer essa base para vocês, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do conteúdo, lembra, deixa um comentário aqui embaixo. Traz o seu ponto de vista do conteúdo. Se você achou que foi interessante começar desse ponto de vista e a gente vai galgando aos poucos o conteúdo. Ou se você, pô, eu acho que eu tô precisando de um conteúdo um pouquinho mais avançado, me mostra o que você tem em mente, né? Pode deixar aqui nos comentários. Ou se você quiser uma conversa um pouco mais direta, me manda uma mensagem lá no Discord. Inclusive o nosso Discord ele tá crescendo cada vez mais. A galera tá chegando, tá perguntando, tá deixando suas reações lá. Tá sendo muito interessante dialogar com vocês lá, trocar essa ideia, tem sido muito legal mesmo. E lembrando, a gente liberou recentemente os membros aqui no canal. Então, se você quiser dar uma força pra gente, você pode estar virando membro aqui no canal. E é claro, você vai ter inúmeras vantagens virando membro. Você vai ter acesso aos vídeos pelo menos 2 dias antes de todo mundo, ou seja, provavelmente daqui pra frente eu vou começar a trazer estratégias de craft. E essas estratégias de craft, quanto antes você aproveitar, melhor. Então, acesso aos vídeos mais cedo, às vezes pode te garantir algumas divines a mais na liga. E claro, você entrando dentro dos membros do canal, a gente vai mexer nos cargos do Discord para que você tenha um cargo a mais. Você vai ter acesso a algumas salas especiais. E claro, você vai ter acesso à nossa guilda dentro do jogo. Ela ainda não está totalmente equipadinha, mas assim que a gente arrumar tudo, a gente vai estar convidando a galera que é membro do canal aqui para essa guilda dentro do jogo. Então é isso. Novamente, se você gostou do vídeo, deixa um comentário, dá o teu feedback aqui, cola no Discord, vamos trocar aquela ideia. E é isso, deixa o like, compartilha com a galera, manda para aquele teu amigo que começou agora no Poi e tá querendo saber como que funcionam os itens, eu não entendi direito o que é aquilo, eu dropei um item que brilhou, fez uma cor diferente, manda para ele que, sinceramente, eu acho que tá bem interessante esse conteúdo aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço, fui!